Olá pessoal, aqui é o professor Adilson de Física e vamos para mais uma aula, tá? Na aula passada a gente tinha falado a respeito de resistência, né? E aí a gente viu alguns modelinhos de circuitos, né? Para a gente calcular a intensidade da corrente, o resistor e tudo mais. Aqueles modelos que nós passamos são circuitos simples, né? Mas a gente sabe que o mais comum são modelos mais complexos, com mais resistores, tá? Então, eu coloquei aqui dois modelinhos, tá? Na verdade, esse daqui é um modelo e esse daqui é um outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente vai fazer qualquer cálculo de resistor, fonte de tensão ou intensidade da corrente, é sempre em identificar esse resistor, se ele é em série ou paralelo, tá? Se vocês se lembram bem, na última aula eu expliquei para vocês o que era o resistor em série e o paralelo, né? Então, o resistor em série é aquele em que a corrente tem um único caminho por onde ela vai passar e ela tem que passar por todos os circuitos, né? Esse tipo de associação de resistores não são muito comuns, por eles não serem tão efetivos, né? Então, por exemplo, nesse primeiro circuito aqui, nós temos dois resistores, que a gente vai chamar de R1 e de R2. Nesses resistores aqui, R1, R2, nós temos eles conectados do ponto A ao ponto B. A corrente elétrica, ela irá fazer exatamente esse caminho aqui, tá? Então, ela sairá desse ponto e passará para cá. Para que ela faça esse percurso, ela vai ter que passar por R1 e R2. Tá? Passando em R1 R2, ela só tem esse caminho por onde passar. Então, se a corrente elétrica só tem um caminho, a gente vai chamar de um resistor em série. Então, esse é um tipo de circuito em série. Tá? Se a gente vai para o segundo resistor aqui, a gente tem uma associação de dois resistores, onde a gente já vai ter aqui uma fonte de tensão, né? E a gente vai ter também a corrente elétrica. Nesse resistor aqui, nós temos R1 e R2, tá? Dois resistores. A corrente elétrica, ela irá sair desse ponto, ela irá percorrer todo esse ponto, passar por R1, R2, voltar até chegar ao seu destino. Muito bem. Perceba que aqui da fonte de tensão, da onde sai a corrente elétrica, ela só tem um caminho por onde percorrer, tá? Para passar por R1, R2. Então, esse daqui também é um circuito ou resistores ligados em série. Tá? Aqui, percebam que na fonte de tensão aqui, ele sempre vai sair do polo positivo em direção ao polo negativo. Tá? Então, os elétrons vão sair do polo positivo em direção ao polo negativo. Se um desses resistores de repente queimarem ou deixarem de funcionar, todo o circuito para, porque a corrente elétrica, para ela fazer com que o circuito, o equipamento funcione, ela tem que sair, atravessar o circuito e chegar até o seu destino. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo resistor aqui, o terceiro. Tá? Percebam bem, ó, ponto A, ponto B. Tá? Se você olhar no desenho, não tem uma fonte de tensão. Então, provavelmente, essa fonte de tensão vai estar aqui ou aqui. Vamos supor que esteja no ponto A. Né? A corrente elétrica aqui, ela tem um caminho para percorrer. Então, ela vai percorrer aqui, vai passar por aqui, e ela vai sair daqui, também tem esse outro caminho por onde ela vai passar. E aqui, até chegar no ponto B. Tá? R1 e R2,
Perceba que o fluxo de elétrons, ele tem dois caminhos possíveis aqui. E ele vai passar por esses dois caminhos, tá? Aqui saindo do ponto A, passando para o R, ele vai passar por todo esse percurso e chegar ao ponto B. No R2, ele vai sair do ponto A também, mas vai pegar um outro caminho, passar por R2 e chegar ao ponto B. Tá? Então, se esse resistor, por um acaso, queimar ou deixar de funcionar, o fluxo de corrente elétrica ele não foi interrompido para R2, porque ele tem um outro caminho aqui, o fluxo de elétron. Então, nesse sentido aqui, nós chamamos que isso é uma ligação ou uma associação de resistor em paralelo. Tá? Então, isso aqui é um resistor em paralelo. Muito bem, sabemos agora identificar resistor em série e resistor em paralelo. Tá? Vamos atribuir um valor qualquer. Tá? Vamos supor que R1 aqui fosse igual a 8 ohms e R2 aqui fosse igual a 4 ohms. Tá? Se houvesse uma questão falando, olha, no circuito de A a B temos dois resistores, R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 4 ohms. Tá? Identifique o tipo de circuito e calcule o resistor equivalente. Muito bem. Identificar nós já identificamos, é um em série, só tem um caminho, um percurso por onde a corrente elétrica pode passar. Agora, como que eu vou calcular esse resistor equivalente? Nós já identificamos, e agora a importância da identificação do resistor. Ele é um resistor em série. Se ele é um resistor em série, a fórmula para a gente calcular seria resistor equivalente, R que é de resistor equivalente, igual a R1 mais R2. Tá? Então, para um cálculo de resistores em série, para o resistor equivalente, é só somarmos os resistores. E aí a gente tem um resistor equivalente. Ok? Tranquilo? Depois a gente calcula esse daqui. A mesma coisa acontece aqui, tá? Nesse circuito. Nós temos, ele é em série, e aí se pergunta-se, qual é o resistor equivalente? A fórmula para a gente calcular é resistor equivalente igual a R1 mais R2. Aí você pode perguntar, professor, e se tivesse o terceiro resistor? Então, a gente somaria aqui, mais R3, tá? Então, são quantos resistores tiver aqui, tá? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Resistor em paralelo, tá? Para um resistor em paralelo, a coisa já é um pouco mais complexa, né? Mas também conseguimos calcular, tá? Então, vamos supor que a mesma pergunta da primeira questão se aplique aqui para a última, tá? Então, calcule o resistor equivalente desse circuito. Então, eu tenho um R1, R2, tá? Já identifiquei, ele é paralelo. Se ele é paralelo, então, como que a gente vai calcular isso? Então, o inverso da resistência equivalente da associação em paralelo é igual à soma dos intervalos das resistências parciais associadas. O que isso significa? Exatamente isso. Ó. O inverso. Então, é 1 sobre resistor equivalente. Então, a gente vai ter uma fração aqui, é uma divisão, tá? Igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Simples assim, tá? Então, é a soma das frações dos resistores, tá? Sempre 1 em cima, tá? Porque nós estamos falando do inverso, dividido pelo resistor equivalente, 1 dividido pelo resistor 1, mais 1 dividido pelo resistor 2, tá? Ok? Essa é a fórmula. Tivesse o resistor 3, então, mais 1 sobre R3, tá? Então, é quantos resistores houver aqui no circuito, tá?
Existem a associação de resistores tanto em série como paralelo, que a gente, em alguns cálculos, a gente terá que fazer tanto o cálculo do resistor em série quanto de paralelo. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Mas a seguir a gente vai ver um exemplinho, tá?